Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria. Estamos iniciando aqui a parte 2 do nosso vídeo de apresentação dos resultados da pesquisa sobre os desafios e benefícios do trabalho em home office. Então, se você não viu ainda a parte 1 do nosso vídeo, não deixa de assistir, ele está disponível no nosso canal, onde nós fizemos a análise da caracterização da amostra e quais as primeiras impressões dos nossos respondentes. E agora eu vou apresentar a vocês os resultados relacionados diretamente ao trabalho em home office. Então vamos lá? Muito bem. A próxima pergunta que nós fizemos foi: quais os principais desafios de se trabalhar em home office? A resposta majoritária, a que mais ocorreu, 35% disseram que o maior benefício seria não precisar de transporte público. Agora, acompanhem comigo outras duas respostas. 25% também afirmaram que o maior benefício seria a flexibilidade de horário e 15% que existe um ganho de qualidade de vida. Por que eu chamo a atenção para essa combinação? Nós vemos que uma parte significativa das respostas, ou seja, da percepção dos colaboradores em relação ao benefício de estar trabalhando no sistema de home office, é justamente o ganho de tempo, né? Nós sabemos, e isso tem sido dito de uma forma muito intensa nos últimos meses e até nos últimos anos, que o tempo ele é um dos principais insumos, um dos principais ativos que todos nós temos. Nós sabemos que o tempo hoje, existe uma percepção de que ele é cada vez mais escasso, porque são tantas coisas que podem e que precisam ser feitas no nosso dia a dia, e não só na vida profissional das pessoas, mas também na vida pessoal. São tantos os desejos, tanto de lazer, leitura, curso, treinamento, conversa, rede social, enfim, são tantas interações que a percepção de tempo ela é cada vez mais valiosa. O tempo é um ativo muito importante. E principalmente nos grandes centros, o tempo de deslocamento entre a casa e o trabalho, muitas vezes ele acumula 1, 2 horas de jornada por dia. Então, quando as pessoas estão trabalhando num sistema de home, a maior percepção de ganho que se tem de forma imediata, é que essa carga de tempo que antes era, entre aspas, perdida, agora está inteiramente à sua disposição. Então, essa é uma entrega de valor muito interessante das organizações quando elas colocam os colaboradores, os empregados, para trabalhar no sistema de home office, porque você está dando uma percepção maior de tempo à disposição do seu colaborador, e esse é um ativo muito importante. Continuando, nós avançamos numa pergunta: e quais são os principais desafios de estar em home office? Aqui uma distribuição bem interessante das respostas, mas as maiores concentrações foram: primeiro, organizar o tempo, com 28%. Depois nós tivemos manter a concentração, com 20%. E aí nós temos aí um empate de 16%, tanto para desafio de infraestrutura na residência, como também para disciplina. E aqui a disciplina e a concentração, elas têm até um elemento em comum, elas têm uma certa conexão, mas vejam que são desafios diversificados. Então, estar em casa me dá um benefício imediato, que é a percepção de ganho de tempo, e com isso eu tenho mais tempo disponível para gerenciar a minha vida, fazer outras atividades, mas, por outro lado, o que mais impacta as pessoas é justamente, primeiro, organizar esse tempo disponível, né? Praticamente quase 1/3 das respostas ligadas à organização do tempo. Então você tem esse ativo entregue à sua disposição, mas por outro lado, parece que como nós não estamos acostumados, não existe uma cultura, um hábito fortalecido de estar em home, de estar trabalhando em casa, esse tempo que é adicionado, de certa forma, também se torna confuso. As pessoas sentem dificuldade em administrar, organizar e distribuir as atividades, né? Então é um choque de adaptação que existe. E aí um outro ponto muito importante, né, me chama a atenção ali os 20% que disseram que o maior desafio é manter a concentração. Porque nós sabemos que a capacidade de estar concentrado, ela é fundamental para que o trabalho seja produtivo. Um profissional, ele não vai entrar no máximo da sua produtividade, ele não vai entrar num estado de flow se ele não estiver absolutamente concentrado no que ele está fazendo. Então, esse é um ponto que é muito preocupante, porque talvez seja até mais simples ajudar as pessoas a organizar o tempo do que manter a sua concentração. E aí nós até podemos fazer uma pequena perna com a infraestrutura.
que muito dessa perca de concentração, pelo que nós temos observado, em alguns momentos ela provavelmente é gerada por uma infraestrutura doméstica inadequada, onde você tem o seu ambiente, a sua mesa de trabalho, ao mesmo tempo disputando espaço com a mesa da sala, com a televisão que está passando alguma programação para o seu filho, para a sua esposa. Então, isso tende a dispersar. Então, essa organização ela é um ponto muito importante de ser realizada. Avançando um pouquinho, nós também perguntamos, quando você trabalha em home office, como que você costuma caracterizar o seu dia? Então, como você definiria o seu dia? E olha só, 40% responderam que definem o dia como produtivo. Então, apesar dos desafios, as pessoas ainda sentem que elas estão sendo produtivas, que elas estão entregando valor para as organizações. E ali nós temos que 20% responderam que é uma rotina normal, como se estivesse na empresa. Então, se nós fizermos a junção dos 40% que se consideram produtivos, mais os 20% que se percebem, pelo menos da mesma forma, como se estivessem na organização, praticamente 60% dos respondentes entendem que conseguem entregar um mesmo nível ou até mais em termos de produtividade que se estivessem na organização. Então, esse é um dado bastante positivo. E ali uma observação, né, é interessante, 7% caracterizaram como aconchegante ainda, que é uma coisa bastante interessante, também agrega valor do ponto de vista do seu colaborador. E aí nós avançamos mais um pouquinho e aí nós fizemos a seguinte pergunta: a empresa consegue mensurar o aumento de produtividade ou a melhora dos resultados desde que ela começou a trabalhar no home office? Isso aqui nos chamou muita atenção, porque é um dado que nós podemos considerar como preocupante. 48%, praticamente metade dos respondentes, disseram que não conseguem mensurar o aumento dessa produtividade e nem a melhora dos resultados. Então, eu tenho no dado anterior de que existe uma percepção pessoal das pessoas de que está havendo um ganho de produtividade ou pelo menos uma manutenção. Por outro lado, as empresas não estão conseguindo mensurar. Então, se eu quero converter isso em números, eu não consigo. Isso dificulta muito o processo de tomada de decisão, porque o nosso diagnóstico fica comprometido. E esse dado, na verdade, ele revela um problema que ele é muito forte dentro das organizações. Elas não estão preparadas, não existe uma cultura fortalecida no nosso país ainda de trabalho baseado em indicadores, um fluxo de trabalho bem estruturado, uma modelagem, uma clareza com relação às atividades, prazo, qualidade, entrega, ritmo. E se eu não tenho essa organização, eu não consigo mensurar e eu não consigo transformar em números aquilo que eu tenho como percepção. Isso fragiliza muito o processo de gestão e tomada de decisão das organizações. Ainda nós perguntamos quais os principais desafios que a empresa encontra para oferecer o home office. E vejam que a roda está bem distribuída de respostas. As maiores concentrações foram: 21% das empresas disseram que o seu maior desafio é de infraestrutura. E esse é um dado importante porque conecta com a resposta dos colaboradores, lá alguns slides atrás, onde eles apontaram que a infraestrutura para eles também é um problema e nós fizemos uma conexão, inclusive, possivelmente com a falta de concentração. Então, existe uma dificuldade das empresas que provavelmente reflete na percepção dos próprios colaboradores. Outros 21% disseram que a maior dificuldade é tecnologia, que se conecta também, é uma derivação junto com a infraestrutura. Então, praticamente 42%, né, das organizações disseram que o maior desafio está relacionado à infra ou tecnologia. 16% nos disseram que a maior dificuldade era a ausência de procedimento e indicadores. Isso também é bastante preocupante, porque é um número significativo, mas mostra que as empresas e as organizações estão dispostos a trazer isso. Eles não sabem, não têm, mas não veem esse como o maior desafio. Então, eles estão preparados para trazer. Eles precisam de método, precisam de instrução. E, por último, nós temos aqui o nosso agradecimento. Eu quero que vocês acessem a nossa pesquisa. Eu fiz aqui uma visualização geral, um comentário bastante rápido, né? Até porque esse é uma característica aqui do nosso vídeo. É um comentário rápido e ágil a respeito da pesquisa. Os dados completos, eles estão disponíveis para vocês aqui no link da descrição do nosso vídeo. Então não deixe de baixar a pesquisa. Veja os dados, é uma pesquisa muito importante, são reflexões necessárias para as organizações e lembre-se de deixar os seus comentários e as suas próprias opiniões para que nós tenhamos conhecimento de como vocês estão interpretando esses dados. Não deixe de interagir com a gente.
Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Nos acompanhem.